Na aula que a gente teve com o Ivan, nós falamos da Segunda Guerra Mundial, já no contexto lá do Holocausto, né? Que foi os campos de concentrações feitos para colocar, né, aprisionar, né, os judeus e tudo mais, e que gerou a catástrofe humana, né, que a gente pode dizer assim, que a gente chama de Holocausto, tá? Então, nós vamos começar agora a entender a Segunda Guerra Mundial desde o começo. Antes da gente começar, vocês se lembram que quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial, eu falei assim para vocês, qual era a causa da Primeira Guerra Mundial? Que levou à Primeira Guerra Mundial, a esse conflito? Vocês lembram? A causa real, não o estopim, lembra? O estopim A foi o partilha assassinato. da África, né? É, Isso, a partilha da África e as disputas, né, imperialistas e a disputa econômica entre as potências europeias daquele período, né, que era a Alemanha, a Inglaterra e a França do outro lado, né? Então, a rivalidade econômica que vai gerar a Primeira Guerra Mundial relacionado com a questão da política imperialista sobre a partilha da África, né? Então, eles resolveram essa diferença num confronto de magnitude mundial. Embora tenha acontecido só no território europeu, basicamente, mas ele teve esse contexto mundial porque influenciou todo o mundo, né? Aí a gente viu, terminou a guerra, veio o período entre guerras, né? A Alemanha foi a grande culpada da guerra, aquela história toda que a gente viu, teve que pagar indenização, se desarmar, tal, tal, tal. Aí acendeu, veio a crise de 29, né? Que foi a grande crise do capitalismo lá nos Estados Unidos e que quebrou a Bolsa de Valores de Nova York e que teve uma influência no mundo inteiro, né? Aí veio o período entre guerras, né? Então veio a crise econômica, a Europa precisando se reconstruir, e tudo mais. O que vai acontecer? Vai ascender uns regimes de caráter totalitário, regimes autoritários, com a prerrogativa, né, de fazer com que os países europeus, sobretudo a Alemanha, a Itália, sair daquele contexto de dificuldade pós-guerra e se colocar numa outra condição de enfrentamento. Aí nasce o nazismo, nasce o fascismo, etc. E tal. E aí a gente começa a Segunda Guerra nesse contexto. Logo que acende os regimes totalitários, né? Então, vamos imaginar aí que entre 1930 a 1939, essa década, foi a década da ascensão desses regimes. O Hitler, ele vai acabar conseguindo se tornar o primeiro-ministro, né, o chanceler, e depois recebe o título de Führer, que seria líder supremo, né, da Alemanha. E ele trabalhava com a prerrogativa, dentro da ideia dos regimes totalitários, da unidade nacional, do nacionalismo exacerbado. Então, ele começou a trabalhar pensando na teoria do Gobinet, com a ideia da raça pura, que seria a raça ariana, a raça que deu origem aos alemães, aos austríacos, tal, e que, portanto, ele dizia que diante, né, pegando a ideia do Gobinet, a raça branca sendo uma raça pura, superior, deveria governar todo mundo. E aí ele constrói toda essa narrativa e consolida no poder um poder extremamente centralizador e com uma propaganda estatal muito forte, né, que colocava a Alemanha como uma grande civilização e que a ela estava destinado a governar o mundo por 1000 anos. É a ideia do Terceiro Reich. Bom, e aí o Hitler vai continuar, né, organizando, e aí ele precisava de um inimigo comum para garantir a unidade nacional. Lembra quando a gente estudou, que eu expliquei para vocês, a teoria dos regimes totalitários, do fascismo e do nazismo, como prerrogativa dessa ideia, trabalha com a ideia de se criar um inimigo comum para garantir a unidade nacional. Quem é o Hitler vai eleger como inimigo comum? Os judeus. E aí vai haver toda uma organização da estrutura governamental, política, né, para começar a coibir os judeus. Só que veja bem uma coisa,
eles acabam também perseguindo outras minorias, né, como os ciganos e tal. Mas os judeus vai ser estratégico, porque o povo judeu sempre foi um povo muito rico. Então, quando Hitler vai começar a prender os judeus, né, fazer ofensiva aí contra os judeus para garantir que eles seriam seres inferiores, de origem semita, que era um povo misturado e etc e tal, vai trazer toda essa narrativa, né, essa argumentação, ele vai acabar garantindo uma forma de justificar que esse segmento social começasse a perder participação política, eles perderam, então, o direito de ser membro do Congresso, juízes vão ser aposentados, vai chegar até o ponto que as crianças vão ser proibidas de frequentar a escola regular. Então, quando essa ofensiva toda começa, o governo do Hitler dá a possibilidade deles saírem da Alemanha. Cerca de 600 mil judeus deixam a Alemanha. Só que, e aí, o que o Hitler faz? Ele confisca os bens dessas pessoas. E esse dinheiro todo é investido, né, no armamento, né, na estrutura bélica que ele vai formar. Engraçado que o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de se armar. No entanto, Hitler não só se arma, como forma um grandiosíssimo exército. Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial ela começa nessa estrutura. Então, a gente vai dividir a Segunda Guerra Mundial em duas partes. A ofensiva do eixo, tá? E a segunda parte, a ofensiva dos aliados, certo? Vamos lá, antes da gente começar, isso tudo que eu falei para você está aqui dentro do contexto, tá? Da rivalidade, tratado de Versalhes, os alemães saem humilhados, precisou criar uma unidade nacional a partir dos judeus, tudo que eu acabei de falar. Aí foi que eu falei, né? Então ele vai vai usar essa ideia do nacionalismo exacerbado, colocando a prerrogativa de que os arianos eles eram a raça pura e, portanto, eles eram, né, estavam predestinados a governar a humanidade por 1000 anos, né? Aí vem a ideia do Terceiro Reich. Então, o nacionalismo exacerbado ele foi uma forma de garantir a unidade nacional, né? Nas mãos aí dos interesses nazistas. Bom, aí é formado o eixo, tá? Que é o que a gente está vendo agora. A gente vai estudar nessa primeira aula a ofensiva do eixo. Quem é que formava o eixo? A Alemanha, a Itália e depois vai entrar o Japão. Por quê? Porque, na verdade, esses três países vão começar a fazer uma política de dominação, uma política ofensiva, mesmo antes da guerra começar, tá? Então, a Itália vai dominar algumas regiões que a gente já vai ver, a Alemanha outras, e no Oriente, o Japão também vai fazer uma ofensiva em relação à Manchúria, por exemplo, tá? Então, eles vão formar essa força político-militar que vai, né, ser o grupo que vai, como é que eu vou dizer assim, ser o precursor aí da Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, essa aliança eixo Roma-Berlim, né, Roma, Itália, Berlim, Alemanha, ela é firmada em 1936. E aí, Hitler já estava, então, a guerra começa em 1939, tá? Desde a década de 30, desde quando Hitler se consolida no poder, ele vem construindo essa estrutura militar pensando nessa esfera da dominação, tá? E aí, quando ele fecha um acordo com o Mussolini, que era um regime fascista, mas de caráter totalitário, eles vão participar da Guerra Espanhola, da Guerra Civil Espanhola, onde o general Franco, tá? Então, a Guerra Civil Espanhola porque é o seguinte, uma das questões do regime totalitário é ser anticomunista, tá? E na Espanha havia um grupo de esquerda, vamos assim dizer, pró-comunismo, e havia um grupo, né, de extrema-direita pró o fascismo, certo? E aí, o que vai acontecer? Nessa questão aí de disputa, vai acabar chegando no momento que vai estourar a guerra civil, né? A guerra civil é a guerra dentro do próprio país. E aí, o general Franco, que era ligado à direita, vamos assim dizer,
daquele momento ali, ele vai se aliar ao Hitler e ao Mussolini, e o Hitler vai utilizar os seus aviões, né, como uma forma de testar as suas armas, né, na Guerra Civil Espanhola, e vai massacrar a cidade de Guernica, em 26 de abril de 37. A Guernica, ela vai virar uma obra de arte magnífica do Pablo Picasso, porque há mais de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, se eu não me engano, morreram nesse bombardeio. E a partir desse bombardeio, Franco consegue tomar o poder e estabelece um regime totalitário na Espanha, tá? Esse aqui é o quadro do Picasso. As pessoas foram decepadas, né? Foram completamente massacradas, literalmente. Então, a ideia desse quadro é um massacre, é passar a imagem de um massacre. E engraçado que quando ele terminou o quadro, anos depois, diz que um general espanhol perguntou, né? Mas quem fez isso, né? Ele falou, foram vocês, né? Então é bem interessante aí a crítica que Picasso faz a partir desse quadro, né? Ó, aqui é a ruína da cidade, então você imagina, cidade. Então, assim, é aquela coisa, né, gente? É a maior deslealdade do mundo, diante de uma situação de guerra, você bombardear uma área civil, porque a população civil não tem mecanismo nenhum de defesa. Se você está lá no front, seu inimigo está de um lado, você está do outro, tá todo mundo lutando, todo mundo, né? Ali numa situação de ofensiva militar é uma situação. Mas bombardear uma cidade, né, é muito lamentável, né? E é o que a gente mais vê. Todas as situações de guerra acontecem isso, né? A gente vai ver no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai jogar 2 bombas atômicas em Hiroshima e em Nagasaki, e vai causar essa mesma destruição, né? Eles vão matar 160 mil pessoas de uma vez, né? Então é um horror você imaginar isso, né? Mas enfim, são os interesses de guerra, tá? Bom, aí tá aqui, esse do lado esquerdo é o Mussolini e o Hitler, né? Nesse momento aí já, vamos dizer assim, que eles estavam chegando no seu grande auge, né? Então, quando eles partem de vez para a guerra, é o momento de mais, de grandiosidade, porque eles já tinham consolidado o poder de seus países, poder centralizador, um poder extremamente como é que eu vou dizer assim, opressivo mesmo, né? Então não tinha oposição, não tinha liberdade de expressão, né? Era esse tipo de regime. Então podia se construir a estrutura da forma que se quisesse, né? Então outra coisa muito forte dos regimes totalitários é a propaganda, né? Então o Hitler tinha, né, como seu grande mestre da propaganda, o Goebbels, já falei para vocês. Lembram? Goebbels dizia a frasezinha, né? Uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Então, o Goebbels, ele foi fundamental na construção da imagem do Hitler diante do seu povo. Então, as pessoas, né, os alemães, ficaram totalmente imbuídos por essa narrativa, no sentido assim, de que ele era o grande líder, de que eles eram uma grande nação, de que eles deviam governar o mundo, né? Então, meio que a propaganda levou as pessoas também a comungarem nessa ideia. Claro que, com o decorrer, né, do sistema, a opressão vai começar a ser cada vez maior, então vão começar a surgir pessoas descontentes, tanto é que o Hitler vão acontecer vários episódios de atentados a ele, e, no entanto, né, ele vai seguir aí até ele ser derrotado, né, e a Alemanha ser derrotada na guerra, tá? Bom, então a política de expansão, como eu falei para vocês, né? Então o eixo é Itália, Alemanha e Japão. Então, em 1931, o que uniu esses 3 países é justamente essa política autoritária e ofensiva, né, que esses países levaram para suas regiões de domínio. Então, o Império Japonês ele vai invadir a Manchúria, que era uma região da China, em 31. A Itália invade a Etiópia e a Albânia, né, em 35, a Etiópia e a Albânia em 39.
E a Alemanha, em 1º de setembro, invade e domina a Polônia. Isso aqui, essa invasão dá origem à guerra. Tá? Então, eu posso dizer para vocês que no dia 3 de setembro, a França e a Inglaterra declaram a guerra para a Alemanha. Só que antes da Alemanha chegar na Polônia, o Hitler começou a fazer a política do espaço vital. Já ouviram falar no espaço vital? Não, espaço vital? Eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a estratégia alemã. Então, o Hitler, desde que ele se consolidou no poder, ele passou a investir maciçamente na indústria bélica, na formação de um exército grandioso, na pesquisa relacionado à estrutura inovadora de guerra, tá? E aí, em termos de estratégia de fronte, eles adotaram uma seguinte guerra, a guerra relâmpago, a guerra relâmpago, ou Blitzkrieg. No que constitui essa guerra? Ela constitui em 3 rápidas ofensivas. A primeira é as prioridades. Então, essa primeira estratégia, ele usava os blindados. Então, os tanques blindados alemães, eles eram, assim, como é que eu vou dizer para vocês? De uma infraestrutura magnífica. Então, havia todo um arsenal de blindados. Aí tem a palavra aqui em alemão que eu não consigo falar, Panzerdivision. Eu não sei dizer essa palavra, mas o que significa os blindados. Então, a primeira estratégia, eles iam invadir o inimigo. Quem chegava primeiro eram os blindados. Então, você imagina que vários tanques, vamos imaginar que eles iam invadir a, como eles invadiram a Áustria, eles invadiram a Tchecoslováquia, né? Eles invadiram várias regiões, argumentando que era o espaço vital alemão. Então, como é que eles faziam? A primeira parte da ofensiva, quem chegava primeiro eram os tanques, os blindados. Então, você imagina chegar a um arsenal, sei lá, de 20, 30 tanques blindados, né? A segunda, logo depois que os blindados chegavam, quem vinha logo atrás? Os soldados a pé, tá? Ofensiva a pé, soldados, né? O exército armado. E a terceira, qual que era? O objetivo. Então, a primeira parte e a segunda parte levava a terceira. E qual era o objetivo? Pegar o inimigo de surpresa. Ao pegar o inimigo de surpresa, ele ficava sem reação. E ao ficar sem reação, esse era o objetivo dessa guerra. Entenderam a ideia? Então, eles chegavam com os tanques, logo atrás do exército, isso tudo rapidamente, né? Muito rápido, quase simultâneo. O inimigo era pego de surpresa, e essa surpresa fazia com que ele ficasse amedrontado e não conseguisse ter uma reação imediata. E aí, facilmente, o exército dominava a região onde ele chegava. Então, essa estratégia do Hitler garantiu que ele dominasse boa parte das áreas, vamos dizer assim, praticamente a Europa inteira, tá? Eles, menos, óbvio, a União Soviética, a gente vai entender por quê, e a Inglaterra. Mas do restante, eles acabaram dominando tudo, tá? Justamente utilizando essa guerra. E por fim, né, depois da estratégia por terra, vinha também a frota dos aviões, o Luftwaffe. Os aviões, eles meio que faziam um grande finale, né? Então, o inimigo já estava ali dominado, os soldados já estavam apostos, os blindados já estavam apostos, e daí, para fechar, chegava, então, o ataque aéreo. Tá? Então, era muito difícil reagir com esse ataque. Então, diante desse ataque, só para vocês terem uma ideia, os 2 primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o Hitler só teve vitórias. Tá? Então, a gente pode dizer que foi uma estratégia extremamente bem sucedida. Bom, aí o espaço vital que eu já comentei com você. Então, Hitler começou a argumentar de que a Alemanha, os alemães tinham direito a aumentar o seu espaço vital para poder aglutinar todos os povos que fossem de origem ariana. Assim, seriam de origem ariana os austríacos, seriam de origem os poloneses, né? Eles poderiam juntar esses povos que teriam em comum a origem ariana. Então, aí se ele chamou
de espaço vital e criou uma doutrina, então, de ampliação e dominação dessas áreas, justificando essa identidade, vamos dizer assim, étnica, tá? E aí, com essa teoria do espaço vital, o Hitler, a partir da estratégia da Blitzkrieg, ele domina a Áustria, os Sudetos, que é uma região da Tchecoslováquia, Danzig, que é o enclave, né, ou seja, o limite de território entre a Alemanha e a Polônia, e, por fim, né, assim que o Hitler consegue fazer um acordo de não agressão com a União Soviética, né, ele domina a Polônia e a União Soviética a Ucrânia. Porque olha só que interessante, antes da guerra realmente estourar, o Hitler fez uma série de negociatas políticas. Uma delas foi com a União Soviética. Tá? Então, vamos dizer assim, o Hitler não queria mexer com os soviéticos naquele momento. Então, ele fez um seguinte acordo. E vocês podem invadir a Polônia, a Ucrânia, que eles têm uma região que produzia trigo, minério, que era de interesse para a União Soviética, e o Hitler tinha interesse na Polônia em relação à questão da ideia do espaço vital. Então, eles fizeram um pacto de não agressão, isso antes da guerra começar. E aí, no dia 1º de setembro de 1939, o Hitler, né, na noite do dia 1º de setembro, invade a Polônia. Só que olha que interessante, quando o Hitler anexou a Áustria, os Sudetos e o Danzig, a Inglaterra e a França meio que falaram, olha, né, não estamos gostando muito disso não. E aí houve um encontro onde o Hitler argumentou, né, o governo alemão, que era essa questão da ideia do espaço vital, de estar colocando na mesma esfera de organização política os povos de origem ariana, né? E aí a França e a Inglaterra disseram que, tudo bem, né? Meio que fizeram vista grossa. Mesmo a Tchecoslováquia, por exemplo, ficando numa condição de extrema submissão. Então, a Inglaterra e a França fizeram vista grossa nesse momento e meio que disseram que tudo bem. Aí, quando Hitler invadiu a Polônia, né, que na Polônia também era um ponto estratégico tanto para a produção de minério como para a saída, né, para outras regiões, aí a Inglaterra e a França, que apoiavam a Polônia, falou, peraí, eu acho que o negócio está ficando feio. E aí eles declaram guerra à Alemanha. E aí começa a Segunda Guerra Mundial nesse contexto, tá? Aqui, pessoal, é o mapa do espaço vital, né? Tá os anos aqui de dominação nessa região. Então, a gente pode dizer que a ofensiva nazista, ela começa em 39, agosto, julho de 39, com a aquisição dessas regiões para formar o que Hitler chamava de espaço vital, tá? Então, estão vendo aqui, ó, a Áustria, Sudetos, que é ali região da Tchecoslováquia, né? Isso aqui tudo é a Alemanha, e por fim, ó, setembro de 39, a Polônia. 1º de setembro de 39, ele vai anexar a Polônia. Aí, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, porque a Polônia tinha apoio dos ingleses e dos franceses. E aí a guerra começa aqui, certo? Foi o que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, os tanques, né? Logo atrás vem lá os carros cheios de soldados para poder fazer ofensiva por terra. E aí pega o inimigo de surpresa, que é o objetivo, e por fim vem a tropa, a expedição aérea, né? O o que é? Eu esqueço. Luftwaffe, assim fala, não sei. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Com as datas que eu falei para vocês, né? Entre agosto de 39, o Hitler e o Stalin. Lembra, o stalinismo. O Stalin era um regime, a União Soviética é um regime comunista de caráter totalitário, porque o Stalin vai ser um ditador. Eles assinam um acordo de não agressão, na qual o Stalin acaba dominando a região da Ucrânia e o Hitler domina a Polônia no dia 1º. Com isso, no dia 3, Inglaterra e França declaram a guerra a eles. Tá?
as conquistas alemãs. Lembra que eu falei para vocês, os 2 primeiros anos da guerra, o Hitler só teve vitória. Tanto é que ele criou o mito da invencibilidade, como se o exército alemão fosse invencível. E ele era, até que Hitler comete um grande, enorme erro que a gente já vai falar, tá? Então, ó, em abril de 40, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Noruega e a França. O que faltava aqui desses grandes países que ele dominava? A Inglaterra. A Inglaterra vai ser um marco da resistência da Segunda Guerra Mundial. A gente pode dizer que a Inglaterra ela conseguiu resistir aos ataques alemães e por conta dessa resistência, Hitler acaba mudando a sua estratégia de guerra, que vai ser o grande erro que ele vai cometer, que a gente já vai falar. Aqui está o mapa, né, da Segunda Guerra, né? A gente vê aqui tudo que está em azul mais escuro foi dominado pela Alemanha, tá? Onde está em vermelho, ó, a Grã-Bretanha e a União Soviética. Lembra? Por que ele não invadiu a União Soviética? Por causa do Pacto de Não Agressão. Então, ele foi tudo para baixo. Da Polônia para baixo, até a França. Itália já estava aqui, né? Itália faz parte do eixo, né? E aí vocês podem me perguntar, e Portugal e Espanha? Eram 2 regimes totalitários, né? Espanha, o Franco, e Portugal, Salazar. Eles ficaram neutros na Segunda Guerra, ou seja, não lutaram nem contra o Hitler, que era um regime totalitário, assim como o regime deles, mas também não ficaram do lado do Hitler na guerra. Né? Eles manteram uma certa neutralidade. Tanto é que esses 2 regimes, a guerra vai acabar e eles vão continuar na sua estrutura de regime totalitário, tá? Então, tá vendo, ó, em azul é o eixo, tá? Tudo azul escuro é as conquistas dos alemães, e tudo que tá aqui em vermelho seria as regiões onde Hitler chegou. Então, o Hitler daria conta de ter chegado neles de navio? Não, né? Já falaram, tinha uma frota naval, sempre tiveram uma frota naval imbatível. Aí, o Hitler vai pegar e vai pensar o seguinte, eu tenho uma frota, né, de aviões aérea, uma frota aérea imbatível. E aí ele vai começar a fazer uma ofensiva pelo ar, pelo céu, né? A terra, ela vai desenvolver o radar. E aí, quando a frota aérea nazista começava a se aproximar, porque eles ficaram por um ano bombardeando a Inglaterra. Né? Londres foi bombardeada durante um ano. Então, o que acontece? Quando eles, a frota aérea nazista começava a vir para fazer os ataques, eles detectavam e eles conseguiam fazer a contraofensiva. E aí eles conseguiram resistir durante um ano. Tá? Então, a resistência britânica, ela vai ser um grande marco da Segunda Guerra Mundial, que vai levar o Hitler a mudar a estratégia da guerra, tá? Até então, Hitler só tinha tido vitórias e construiu o mito da invencibilidade nazista, tá? Para compor junto com os nazistas já que eles não conseguiram, né, dominar a Inglaterra, eles começam então a atacar outras regiões de domínio da Inglaterra, no Egito, por exemplo. Tá? Então eles vão conseguir fazer uma ofensiva muito grande na África, dominando uma região do Egito que era a área de dominação da Inglaterra. Tá? Bom, a resistência britânica, a gente já falou, né? Foi um marco aí importantíssimo da Segunda Guerra Mundial. E essa ofensiva ela vai acontecer graças aos radares que eles vão utilizar, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Até então, o Japão tinha uma aliança, mas não tinha entrado diretamente na guerra. Outro país que também tinha uma aliança, mas ainda não tinha entrado diretamente na guerra, eram os Estados Unidos, tá? Então, o que vai acontecer? A guerra, já aí, né, há 2 anos da guerra, ela vai começar a ter uma mudança na sua configuração. 2 coisas importantíssimas vão acontecer. A primeira vai ser a entrada do Japão, dos Estados Unidos na guerra, né?
e a entrada da União Soviética na guerra, certo? Então, vai acontecer da seguinte maneira. No dia 7 de dezembro de 41, a base norte-americana Pearl Harbor, ela vai ser atacada por um ataque promovido pelos japoneses. Todo mundo já viu o filme Pearl Harbor, né? É lindo, né? O filme só mostra o lado dos mocinhos, né? Mas é isso mesmo. Eles são pegos de surpresa, a base é completamente destruída, se eu não me engano, acho que morrem 300 pessoas, e a partir desse momento, os Estados Unidos deixa de só ganhar dinheiro com a guerra e entra do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, vocês lembram que eu falei assim para vocês? Como a Inglaterra resiste, e aí o Hitler, né, não consegue dominar a Inglaterra, então vai ser um importante marco de resistência da Segunda Guerra Mundial. Hitler resolve mudar de estratégia, tá? O que ele vai fazer? Já que ele não estava conseguindo dominar a Inglaterra, ó, a Inglaterra está aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? A Inglaterra está aqui, né? Então Hitler estava tentando invadi-los pelo mar. Ficou difícil porque eles realmente sempre foram imbatíveis e pela estratégia aérea. E aí os britânicos desenvolveram o radar, conseguiam detectar, conseguiam fazer a contraofensiva, e com isso conseguiram resistir à guerra relâmpago promovida pelo Hitler, tá? Bom, aí, depois desse período de um ano aí, o Hitler resolve, então, mudar de estratégia. Vocês lembram por que o Hitler desceu os seus ataques e não subiu? Por que ele não atacou a União Soviética? Por causa do pacto de não ataque? Isso. Eles tinham, lá em 39, antes da guerra começar, em agosto de 39, feito um pacto de não agressão, certo? Esse pacto de não agressão fez com que o Hitler fizesse uma ofensiva para outras regiões da Europa. Como ele não conseguiu dominar aqui a Inglaterra, o que ele pensou? Bom, eu vou invadir, já que nós somos os imbatíveis, né? Então subiu na cabeça. Ele pensou, eu vou dominar, eu vou mudar a estratégia de guerra, eu vou invadir e dominar a União Soviética. E aí a gente vai conseguir compor uma vasta região, e aí a gente consegue, então, depois dominar a Inglaterra e o restante que falta aí, né, do mundo, vamos assim dizer, tá? Então, Hitler, ao ver frustrada a sua tentativa de dominar a Inglaterra, ele muda de estratégia. O que ele resolve fazer? Resolve, então, atacar, invadir a União Soviética, tá? Então, a partir de 41, Hitler, então, passa a invadir a União Soviética, tá? Isso aqui é uma imagem de Pearl Harbor, né, do bombardeio, né, que realmente pegou a base de surpresa, destruiu a base inteira, morreu um monte de gente, foi uma tragédia, né? E aí o brilho dos norte-americanos, dos estadunidenses, ficaram latentes. E aí eles entraram na guerra do lado dos aliados, tá? Bom, aqui a política de aliança que eu já havia falado, né? Eixo, Alemanha, Itália e Japão, aliados, Estados Unidos, aí sim, Estados Unidos, logo que o Hitler rompe o pacto de não agressão e invade a União Soviética, a União Soviética vai entrar do lado dos aliados junto com a Inglaterra e com a França. Interessante colocar aqui que ao final da Segunda Guerra Mundial, quais duas potências vão ser assim, justamente a União Soviética e os Estados Unidos, ambos estavam do lado dos aliados, tá? Bom, o que eu quero deixar aqui para vocês, nós vamos começar aqui. A parte 2, a gente vai começar da ofensiva dos aliados sobre o eixo. E aí vai vir a grande batalha de Stalingrado, né, que é considerado um marco também na Guerra Mundial, porque acabou com o mito da invencibilidade dos nazistas, né? Então, quando Hitler muda de estratégia, resolve atacar a Inglaterra, em 42 vai acontecer uma grande batalha, que se chamada Batalha de Stalingrado. Stalingrado é uma cidade, uma região, e essa batalha vai levar à rendição do general alemão, né? E essa rendição é considerada a primeira grande derrota do Hitler na Segunda Guerra Mundial. E ela vai começar a colocar fim ao mito da invencibilidade. Então, de 42
até 45, né, são mais 2 anos e pouquinho, a gente pode dizer que foi o momento da decadência dos nazistas, né, de Hitler na Segunda Guerra Mundial, tá?